Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de um filme aí envolvendo um tema que eu acho que muita gente gosta, que é do filme Bilocation, que também aparece por aí como Bilocation, um filme japonês de 2013, dirigido e roteirizado pela Mari Asato. E quem tá aqui hoje pra falar com a gente é a Ira Croft, lá do Mundo Freak. Bem-vinda, Ira. Oi, Monique. Oi, Isa. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui neste programa para falar desse filme maravilhoso. Procurei outras mídias também para ouvir outras opiniões e queria estar aqui para conversar com vocês e ouvir vocês falando desse filme e sobre essa diretora incrível que é a Mari Asato. Eu vi que você tava fazendo umas maratonazinhas assim aleatórias. Vai ser muito importante sua participação aqui. E esse filme aí, Bilocation, ele fala sobre uma aspirante a pintora que vê seu quadro Sua Última Chance de Ser Bem-Sucedida como Artista. Certo dia, ao ser acusada de falsificar dinheiro, ela é levada por um detetive a um lugar onde toma conhecimento da existência de bilocações, que são fenômenos sobrenaturais que assumem forma humana igual à da pessoa original. Porém, esses clones surgem com um propósito e características herdadas das pessoas originais, colocando em risco não só as suas identidades, mas também as suas próprias existências. E assim, eu não consegui encontrar muita entrevista com a diretora, as que eu achei eram idiomas que eu não falava, mas muita informação, fun fact aleatório que eu vou trazer aqui, foi de uma entrevista com um professor chamado Steven Brown, que ele tem livros, teses sobre cinema asiático, e ele estuda também sobre os doppelgangers dentro do cinema. Vou deixar o link na descrição também, mas uma das coisas que a gente sabe de fato é que o filme ele foi baseado num romance de mesmo nome, da Haruka Hojo, só que eu também não encontrei muita informação sobre ela, ao menos em línguas que eu entendesse também. Mas, por enquanto aí, antes da gente entrar, porque eu acho que vai render muito assunto, o que achamos do filme sem spoiler? Bem, como você iniciou, né, o programa, eu já estava vindo de uma maratona da Mari Asato, peguei os filmes dela para assistir, e ele tem bastante relação em outros filmes que ela trata também, já tem, assim, uma certa duplicidade de pessoas e de sensações, né? E quando eu fui assistir Bilocation, eu já tava com essas sensações da Mari Asato, né? Dentro dos filmes. O Bilocation, eu achei ele maravilhoso, eu tô achando que eu vou ficar elogiando demais. Porque ele é realmente um filme muito legal, muito bem construído. Tanto a sua trama sobre os duplos, sobre a bilocação, né? O que é a bilocação, como ela trata isso. Assim como acerca das pessoas em volta do filme, as outras histórias também. Todas as histórias têm uma relação. Eu também gostei muito desse filme. Eu não conhecia. Eu acho que eu só vi Fatal Frame há muito tempo atrás. Eu lembro que eu joguei o jogo, mas o filme eu lembro zero. Mas enfim, no caso do Bilocation, eu achei um filme muito genial, porque ele, além de tratar o fato, né, do terror ali básico de uma pessoa igual a mim perambulando por aí, ele vai para questões muito mais profundas em cima desse tema, né? É um filme que acho que você tem que ver pelo menos 2 vezes, porque é difícil você reparar em todos os detalhes da primeira vez. Eu também não sou uma pessoa assim muito observadora, então talvez uma pessoa mais observadora talvez repare mais, mas eu tive que ver uma segunda vez pra pegar os detalhezinhos, aquelas pistas que ele deixa que você não vai sacar de primeira, sabe? Então eu gostei bastante. É interessante assistir mais de uma vez, até porque ela brinca bastante, né? Acho que nem a falta da gente ter entendido não o propósito dela, ela brinca bastante, chega uma hora que você também tá em dúvida. Exato, você fica na dúvida quem é a bilocação, quem não é. Bilocação eu acho que nem existe nessa palavra. Então, eu não sei, porque como não veio ao menos traduzido pro Brasil, mas... Enfim, mas vou falar, foda-se. Mais fácil. A palavra existe, mas o filme não veio mesmo, eu também não achei. E são pouquíssimas informações sobre este filme, assim, em português eu encontrei apenas uma resenha. E em vídeo, eu também achei uns 2 vídeos, mas bem raso, falando mais a sinopse do filme, né? É difícil encontrar resenhas e críticas que principalmente falem sobre isso que a gente quer falar aqui, né? Sobre essa situação misteriosa da bilocação. Sim. Eu também gostei muito do filme, de todas as questões de detalhes mesmo que vocês já levantaram. Quando eu assisti a segunda vez, eu sabia de todo o plot, eu lembrava de muita
muita coisa, mas eu acho que ele faz isso muito bem e de uma forma muito sutil nas diferenças ali entre os personagens, as bilocações, e daí às vezes eu me perdia mesmo sabendo das coisas, mas eu também fui reparando em alguns detalhezinhos escondidos, algumas insinuações, e eu também provavelmente vou passar quase o episódio inteiro elogiando o filme, porque, não sei, não lembro de muitos defeitos dele, pra ser bem sincera. Defeito eu acho que eu não encontrei, mas eu talvez tenha ficado com algumas questõezinhas em aberto, não pelo fato do filme ter algum furo em si, mas acho que é algumas observações mesmo que eu não consegui entender, assim, dos personagens mesmo, né? Depois a gente fala mais no spoiler. Sim, acho que tem um específico que vai gerar alguma coisa aí. Talvez. A gente já falou sobre filmes que revelam coisas pra gente antes de acontecer pros personagens, né? Só que esse filme, ele faz isso num momento muito bom, porque logo após ele já revela o plot pro personagem. Então a gente não fica sabendo muito antes, daí acaba não sendo ruim, sabe? Eu acho que ele revelou na hora certa. Então eu gostei muito disso também. Sim. E querendo ou não, a gente já começa o filme sabendo que ela tem um duplo, né? Tipo, não é como se fosse um grande plot de, meu Deus, tem outra pessoa. Acho que o mistério é o porquê que existem esses duplos, no caso deste filme, né? Temos outros por aí com outros fundamentos, mas o porquê existe e como depois, né, é revelado. E o que ele andou fazendo por aí. Exato. Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. E assim, o filme, ele me ganhou logo na cena inicial, porque eu até tinha esquecido quando eu fui rever ele, mas ele começa com uma cena em russo, em algum lugar da Europa, numa espécie de igreja, né? E tem uma mulher lá, que ela tá lendo uma passagem da Bíblia, e aparece uma bilocação dela, complementando as coisas que ela tá falando. E eu lembro que eu fiquei muito impactada, assim, porque eu achei muito boa aquela cena. Eu não entendi nada, mas eu achei interessante também. É que assim, quando você vê pela primeira vez, você não entende por que tá aparecendo aquelas coisas, né? Uhum. Aí quando você vê a segunda, você já começa... Por que será que apareceu pra ela ali, né? O que tava acontecendo com ela que ela realmente apareceu naquele momento, na frente de todo mundo, né? Não é uma coisa discreta, porque os outros parece que não aparecem tanto em público, assim, pelo menos os que a gente viu, acompanhou mais de perto. Aquele foi na frente de todo mundo, né? Uhum. Uma coisa que eu não tenho certeza, porque como eu falei, eu não encontrei muito material, assim, entrevista com a diretora que desse pra eu entender. Mas o que me lembrou, vocês conhecem aquela história daquela professora francesa, se eu não me engano, que parece que os alunos começaram a ver as bilocações dela, tipo, ela tava dando aula e começou a aparecer. Tipo, assim que eu vi essa cena, eu lembrei dessa história. Não conheço. Tem até aquele curta da Juliana Rojas, que é sobre duplos também, que é uma professora também, que eu imagino que seja baseado na mesma história. No caso, a mulher se chamava Emily Sagui, e daí foi uma coisa que eu lembrei. Não sei se é porque ela tava lecionando e tava na frente de crianças, mas foi uma lembrança automática que eu tive. Eu achei sensacional essa cena. Quando eu comecei a assistir o filme, eu fiquei que nem a Isabela, não entendi até porque começou falando em russo, mas depois que a gente lembra, ou que a gente conhece, né, se dá uma gugada e lá vê o caso da Emily Sagui, o Sagê, né? É muito parecido mesmo. O ambiente das crianças, a forma que tava ali, e a história dela é isso mesmo. Ela estava dando aula e aí começou a aparecer do lado uma pessoa igual, as crianças viram, ela estava escrevendo na lousa os mesmos traços, e depois os vizinhos, as pessoas na cidade também passaram a ver esse mesmo duplo dela. Uhum. E no filme, até a hora que ela dá o gritinho, é muito parecido. Se vocês olharem imagens da história, são imagens em preto e branco, até na hora que ela dá um gritinho no filme, né, quando ela olha pro lado e vê, né, ela faz, e aí corta. É bem parecido com o quadro que tem sobre a história dela. Nossa. Eu fui procurar aqui um pouco antes da gente gravar, só joguei o nome dela pra lembrar a nacionalidade, pela verdade. Daí eu vi uma imagenzinha, eu falei, eita, realmente, eu acho que deve ter pego referência daí mesmo. E sobre o russo, até onde eu sei, em nenhuma exposição do filme teve legenda pra essa parte. Eu sei que é russo não porque eu reconheci, foi por causa da entrevista com o professor lá, e por sorte dele, ou nossa, a esposa dele é fluente em russo. E daí ele falou na entrevista que o que a moça lá tava lendo é uma passagem sobre Caim e Abel e sobre a rivalidade deles. Então acho que já dá uma suposiçãozinha aí do que pode acontecer, sabe? Dessa questão de rivalidade mesmo entre duas pessoas, que nesse caso, ao longo do filme, a gente vai ver sobre as bilocações. Eu até tava um pouco preocupada pelo fato de não ter legenda ali no começo. Eu perdi alguma coisa do filme por não ter a legendinha ali da parte russa em si. Mas, na legenda
legenda aparece só um entre parênteses, assim, russo. Daí eu fiquei, tá falando russo. Salve a audiodescrição, porque eu também não sabia que era russo, mas a audiodescrição da legenda tava escrito que era. Eu acreditei no cara que fez a legenda. Assim, eu não sei se é uma pergunta muito pretensiosa, mas vocês têm alguma interpretação do por que será que essa cena foi colocada em russo sem legenda? Porque eu achei muito interessante essa informação de que era uma passagem sobre Caim e Abel, mas assim, a maioria das pessoas que vão ver não vão saber até pelo filme ser japonês. Daí eu fico curiosa com essa escolha dela de ter colocado essa cena num idioma completamente diferente, assim, e não ter legenda nenhuma, tipo, querendo ou não, é uma informação que os espectadores perderam. Não que eu ache um problema muito grande, porque eu achei muito boa a cena, mas eu fico curiosa com essa escolha mesmo. Nossa, eu não faço ideia, porque, sei lá. Eu ia falar a mesma coisa, eu não faço ideia porque ela escolheu essa cena. Eu imagino que ela foi fazer uma referência do assunto no início, né? Ela poderia ter escolhido qualquer outra referência. E principalmente por ser russo. Eu queria aproveitar também, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como vocês tinham colocado na pauta sobre outras culturas, né? E aí eu fui dar uma olhada, fui relembrar o programa que a gente tem do Mundo Freak sobre duplos e tal. E uma coisa que, se as pessoas comentavam comigo, eu não tinha prestado atenção, mas que dentro do cristianismo, bilocação é um milagre, sabe? Existe sim uma crença dentro de algumas religiões cristãs em que elas acreditam em bilocação como milagre. E aí eu fui colocar no Google, fui pesquisar, né? Nosso pai Google aqui, e eu descobri até a história de um Padre Pio, que era um sacerdote e foi conhecido por ter feito, entre aspas, um milagre. Não sei como é que a pessoa fala isso, né, pra ela, né, se ela fez um milagre. Mas existe isso dentro do cristianismo. E, de verdade, gente, eu não fazia ideia que existia isso dentro do cristianismo. Eu até entendo em outras culturas, principalmente, essa é no caso do Japão, né, você tá lidando com fantasma, está lidando com o sobrenatural, né, mas de lidar como milagre eu não sabia. Eu também não, tô surpresa. Quando você tava falando do Padre Pio, eu lembrei, eu não sei se foi no Mundo Freak que eu ouvi, mas eu sinto que eu tinha essa informação guardada em algum lugar da minha memória, mas o que eu tava pensando é que na cultura BR, na nossa nacional, eu não conheço nenhuma história, nenhum folclore, ou, sei lá, algum mito envolvendo bilocação, e eu me pergunto por quê. A gente ouve sobre, por exemplo, aquele Wendigo, a palavra doppelganger mesmo, que se não me engano é alemã, né? Então a gente sabe que existe essa crença, ou então manifestações desse fenômeno em diferentes folclores e culturas. Mas eu fiquei tentando lembrar de algo que ao menos se assemelhasse no nosso folclore nacional e eu não consegui lembrar. Vocês conhecem alguma coisa? Eu não. De povos nativos, né? Se for pra gente falar de cultura indígena, eu nunca ouvi falar. Se existe só pesquisando mais dentro dessas culturas. Faz muito sentido isso que você falou de ter falta aqui no Brasil, né? Porque a gente tem muitas histórias, tanto de encantados, né? Da cultura indígena e outras religiões também, né? Como orixás que trabalham com encantados. E nem lendas também, né? Como assim a gente não tá falando sobre isso? Como a gente não inventou? Como a gente não criou os nossos doppelgangers aqui no Brasil também? Como assim? Exato. Tem que começar a criar aí alguma creepypasta, alguma coisa parecida, porque tá em falta. E o que eu fico curiosa é porque é um medo comum de uma pessoa se passando por você, que não sei o que lá, é um medo primal quase, né? Então eu fico realmente intrigada da gente não ter nenhuma variação, nenhuma manifestação disso aqui. Mas enfim, talvez seja algum lapso mesmo, ou que a gente não tenha conhecimento, ou porque, sei lá, não existe. Eu nunca ouvi falar também. Assim, eu nunca fui muito de pesquisar sobre doppelganger, mas, por exemplo, eu já li em algum lugar que existem, eu não sei quantas pessoas, acho que 6, 7 pessoas no mundo que são muito parecidas com a gente. Isso é muito estranho. Uhum. E tem um site, eu acho, que você pode descobrir quem é o seu doppelganger, mas tem que pagar, né? Eu nunca fiz. Você manda uma foto, aí aparece a foto de alguém muito parecido. Mas eu li em algum lugar 2 meninas uma vez que elas eram muito parecidas, tipo, elas se encontraram aleatoriamente, assim, e era muito parecida mesmo. E elas tiraram foto juntas, uma menina de olho azul, cabelo compridão, assim, elas eram muito iguais. Aí eu fiquei de cara, assim, com a coincidência também delas se encontrarem e tal. Muito louco isso. Uhum. Eu teria muito medo, mesmo se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu não colocaria meu rostinho pra saber se tem um duplo, porque cagaço. É estranho. Mas, já que eu puxei essa questão do medo, uma coisa que eu fiquei viajando muito, principalmente
principalmente na segunda vez que eu vi, é sobre Vale da Estranheza, principalmente por causa daquela boneca que aparece, que eu acho que ela vai envolver diversos tópicos desse uncanny, primeiro de boneca, porque é aquela representação inanimada de algo humano e que assusta, segundo porque tem o contexto ali do filme de duplo, e porque elas são meio que gêmeas siamesas, que também já é outra questão aí que dá um cagaço, e a gente vê muito em filme de terror também. E eu gostei também das pequenas diferenciações delas, que, por exemplo, uma tem um olho vermelho e a outra tem olho verde, que aí já identifica aquele negócio dos quartos, né, que mostra a localização. E também das feições, porque uma parece meio melancólica, enquanto outra parece meio raivosa. Isso também já entra naqueles detalhes que a gente tava falando do início, que eu induz mais ou menos sobre o que o filme vai falar. Sinceramente, eu não fiquei muito atenta a essa boneca, eu só notei os olhos, mas eu meio que foda-se, sabe, pra ela, sabe? Não foi um elemento do filme que me chamou muito a atenção. Embora ele estivesse ali e deram uma certa ênfase, eu fiquei meio, tá, qual que é, sabe? Não consegui desenvolver muito sobre o porquê tava ali, o que significava aquela boneca ali feia, mas é real esquisito pra caralho, né? No mínimo. Quando eu vi a boneca, eu não reparei que ela tava sinalizando as cores do quarto até então, porque eu não tinha percebido nada ali, demorei até pra perceber as cores do quarto, mas ela me chamou a atenção porque ela tem uma estética da diretora que eu já tinha reparado em outros filmes, sabe? Ela já trabalha com umas estéticas assim, uma coisa assim bem visual, não tô nem falando de importância no filme no sentido, que seja um elemento que muda a história, não nisso, na parte visual. Então, quando eu vi aquilo, já imaginei que era só uma estética até, né? Não percebi que tinha as cores do quarto, mas ao ver os rostos das bonecas, né? Porque uma é mais triste, outra é mais assim, primeiro você tem uma ideia do próprio doppelganger, o que significa, né? Quase um irmão gêmeo, só que ele é meio que um irmão gêmeo do mal, né? Então, por isso que a gente tem essa cultura de ter muito medo de uma pessoa igual a nós, porque remete a ser uma outra pessoa mesmo tomando o seu lugar, aquela pessoa do mal. Isso tem diversas outras mídias, a gente já viu isso acontecer, né? Então você vê aquela boneca e você tem logo essa dimensão, né? Que tá se tratando de pessoas que são iguais a você. E o filme não é sobre isso, né? Ele trata sobre várias outras coisas e ele não tá falando sobre um irmão do mal, uma irmã do mal, um gêmeo do mal tentando tomar o seu lugar. Uhum. Mas a princípio eu pensei que a boneca tava querendo dizer isso e depois era os quartos, não tinha nada a ver com o que eu achei que era, né? Esse negócio que você falou do irmão do mal, né, tomar o lugar, é muito louco nesse filme, porque a gente pensa que é algo assim, mas a gente não consegue ver no começo do filme que ele tá mostrando os dois lados, né, como se a bilocação tivesse com medo da pessoa real também. Ele mostra que não é bem assim, né, não é a bilocação que é malvada necessariamente, principalmente aquela do detetive, né, que ele pegou toda a raiva, ela surgiu depois de um surto de raiva que ele teve e tal, né, é uma exceção, eles até comentam, né, mas a gente pega os dois lados mesmo e a gente vê que não é bem assim, não é um lado mal e um lado bom. Uhum. É uma divisão, sei lá, muito doido. Pois é, tanto é que quando eles estão conversando, depois que ela é pega lá, passando dinheiro falsificado e ela não sabe o que tá acontecendo, aí o policial leva ela pra entrar nesse clube de pessoas que são vítimas de bilocação, né? Então, até então, são pessoas carne e osso, né? Que estão ali se encontrando pra falar sobre isso. E a gente não sabe, né? A gente começa impulsionando esse medo, né? Nossa, tem uma outra pessoa igual a mim, nossa, o que ela tá fazendo? E a gente tá ali nessa vibe também. E depois que ele começa a tratar sobre os dois lados, e ele tem até um peso muito mais melancólico, né? Ele não tem um terror opressivo, violento, de fora pra dentro, mas ele tem algo de dentro pra fora, né? Ele tá trazendo os personagens pra fora e tá tratando das suas dores, dos dois lados, né? Como a Isa falou. E te confunde. E é por isso que te deixa com esse filme confuso. E ali nesse grupo, eu lembro que eles estavam tentando explicar, eles estavam estudando esse fenômeno, eles estavam se encontrando pra poder estudar sobre isso e poder explicar, mas eles disseram que acontece essa bilocação, essa duplicidade, cada um tem uma história, cada um tem não é bem um motivo, né, mas é impulsionado por algo. No caso do policial, que é mais fácil de ver que ele tava com raiva, mas as outras pessoas você não sabe por que duplicou. Eles entram em algum conflito interno, né, algum desejo muito grande de alguma coisa, pelo que eu entendi. Por exemplo, a menina que tinha o filho doente,
ela teve o desejo por um segundo ali de matar o filho pra ela parar de sofrer e a criança também, né? Aí ela cria uma bilocação que só quer matar o filho. É foda pra caralho, mas realmente era um desejo ali que ela teve por um segundo, que foi super forte e acabou criando aquela bilocação, né? Eu acho que foi ao contrário, Isa. A original tentou matar o filho e a bilocação tá tentando salvar. Por isso que ela vivia carregando o filho embora. Sério? Olha como confunde. É muito isso. E é interessante que chega uma hora, depois assim da metade do filme mais um pouco, que tem uma hora que até a personagem, ela tá com a mão na cabeça, assim, ela tá confusa, e ela começa a reclamar, gente, eu tô ficando louca. Estamos todos ficando loucos. E ela passa a sensação e a gente fica totalmente perdida. Quem tá falando ali? Uhum. E eu gosto da mitologia que foi criada no filme, assim, porque, ao menos pelo que eu entendi, é aquele momento crucial da vida. Eu imagino que todos nós, ou a gente já passou, ainda vai passar, que a gente precisa tomar uma decisão muito grande, assim, que vai mudar a gente pra sempre. Então, eu fico pensando nessa questão de, depois que passa desse momento, que você reconhece a importância dele, por mais que a gente não tenha manifestação de bilocação, mas de ficar pensando de e se? A outra pessoa falando dentro da nossa cabeça o tempo todo. Exato. E aí, no caso, no filme, é a manifestação física de fato sobre isso, né? Então, eu achei muito, muito, muito interessante a justificativa que deram pra criação e das demais diferenciações, que nem vocês levantaram sobre não ser só essa dualidade básica de bem versus mal, de alguém tentar roubar o lugar do outro, porque tem muitos ali que inclusive nem são violentos de fato, mas também o que eu acho interessante é de ter vários doppelgangers ali. Normalmente a maioria dos filmes que a gente vê é o protagonista, que aí ele tem a manifestação, que a gente sabe desde o início do filme ou não, mas só acontece com ele. E nesse filme não, são vários, e aí a gente vê essas diferenciações, a gente vê as causas. Foi interessante, foi uma jornada interessante. Tem uma coisa que aquele menino fala, o que tá sempre com a boca tapada, Kagami. ele tem um momento que ele aparece falando sobre essa questão do doppelganger e tal, que ele meio que fala como se fosse uma coisa boa, porque ele fala assim, mas qual que é o problema de ter duas pessoas iguais? Você pode fazer as suas coisas e a outra pessoa vai fazer outras, e por que é tão ruim assim, sabe? Ele levanta essa questão, né? Por que você acha tão ruim ter outra pessoa igual a você? E no caso deste filme, como não são doppelgangers do mal querendo tomar o lugar de ninguém, essas outras pessoas que saíram dessa fragmentação, né, deste momento de decisão, e que é uma cópia dessa primeira pessoa, mas ela também meio que cria uma consciência de vida própria. Ela quer viver a vida dela, ela quer continuar aquilo, né? Além dela não perceber que ela é uma cópia, ela também não quer fazer outra coisa, ela só quer seguir aquela vida, como se ela já existisse ali. Sim, exatamente. E assim, quando a gente tava falando lá da origem dos doppelgangers, vocês entenderam que eles apareciam depois de um desejo da pessoa de fazer alguma coisa errada ou não? Ou vocês não entenderam isso? Então, como a gente tá falando de duplos, né, de bilocação, neste caso, de apenas fragmentos, eu não achei que eles estavam atacando porque estava fazendo algum mal. Eu acho que eles foram duplicados, né, por causa dessa tomada de decisão. E aí aquele que se duplicou saiu com o pensamento de uma decisão e aquele que ficou estava em outra. Cada um ali tinha situações diferentes. Então, o caso da protagonista, que era pintora, e ela queria muito ganhar esse concurso, e ela estava toda naquela situação, e aí ela se fragmentou, e o fragmento dela, o duplo dela, acabou se envolvendo com uma outra pessoa, se apaixonou, casou e estava ali vivendo isso. E enquanto isso, a pintora, a pessoa real, estava num quarto trancada ali, só pintando. Então, eu não acho que era uma situação que eles consideravam como mal, mas era uma situação diferente daquilo que ela escolheu. Sim. Tanto é que no caso da mãe, no hospital, da outra moça, né, eu também fiquei na dúvida na hora. Depois eu fui ver, aí eu consegui separar. Mas eu entendi muito mais como um jogo da diretora, sabe, de fazer essa brincadeira com a gente mesmo, porque eu fui lá também conferir. Eu também fiquei muito confusa na parte da moça que é mãe. Mas aí na parte da pintora, eu consegui entender um pouquinho melhor. Aí eu pensei bem, eu falei, então não é por causa da maldade, mas foram decisões diferentes. É que nunca tá relacionado necessariamente à maldade, né? É mais realmente aquela decisão, aquela vontade, às vezes só momentânea, ou alguma coisa que você quer muito naquele momento, que meio que conjura ali a outra pessoa, né? Meio que eu entendi. Aí do negócio lá do hospital, eu tinha achado que a bilocação tava querendo matar a criança e a mãe não, porque ela ficava saindo do hospital toda hora com a criança, e a criança precisava ficar no hospital. Aí eu achei que era mais isso, né? Porque tem uma hora que a criança sai do hospital e daí ela volta toda cagada, com uns tremelique lá, aí a mãe começa a brigar com as enfermeiras do hospital, como é que você deixou a
criança sair e tal. Elas se olham, assim. Aí eu achei que era a bilocação tava querendo matar a criança. Então, eu imaginei que a criança tinha voltado com sintomas, não porque a bilocação tentou matar, mas que a criança estava doente e ela precisava ficar no hospital. O problema é que ela ficando no hospital corria o risco, assim, que a mãe tinha tentado matar ela, entendeu? E por isso que a bilocação tava tentando tirar. Mas não tenho certeza desse fato, dessa interpretação. Uhum. E o caso dela foi o mais curtinho, né? Teve pouca profundidade, né? Tanto da protagonista quanto do policial foi muito mais trabalhado, né? Então a gente consegue ver melhor e até revendo depois o filme você consegue pegar melhor. Sim, sim. E já que Ira levantou desse jogo da diretora, um jogo que eu achei super interessante é a questão do Kagami, embora eu tenha algumas dúvidas sobre a escolha do personagem. Porque assim, no filme é dado a informação de que o duplo ele não tem reflexo, né? A cópia. Só que o duplo ele consegue enxergar o próprio reflexo, mas isso a gente só descobre no final. E daí eu gostei dessa falsa certeza que o filme dá, de tipo, vai tentando acreditar nisso daí pra ver pra onde tu chega, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum porque vai estar errado. Só que o personagem do Kagami, a palavra Kagami, ela também significa espelho. Então, ele é a peça-chave ali da gente identificar quem é e quem não é, né? Minha única dúvida, não sei, com ele, é porque assim, ficou muito confuso a construção dele ali, porque falam que ele é o membro mais antigo, mas só que ele é visivelmente um adolescente, ele tá sempre com o rosto coberto, mas ele tem uma cicatriz, assim, ao menos eu fiquei muito curiosa com o personagem dele, mas não é dada quase nenhuma informação, tipo, ele só tá ali. Ele não tem contexto, né? Ele me faz pensar que ele era um personagem de alguma outra coisa, sabe? Que saiu de um jogo, de um mangá, de qualquer outra coisa. Eu ia responder isso, pra mim ele é um personagem de anime ali. Parecia muito um personagem de anime. Daí eu até achei, será que isso é baseado no mangá, no anime? Porque pegaram a caracterização bem parecida e colocaram no filme, sabe? Eu pensei muito isso, ele deu essa impressão, mas realmente, ele não tem contexto nenhum. Ele é a chave principal ali, mas ele é só um mistério, né? Da onde que surgiu, enfim, por que ele tem a cicatriz? Será que colocaram a cicatriz só pra, tipo, ele ficar com a cara toda tapada e ser diferente? Porque ele é meio diferente dos outros, sei visualmente falando, assim, né? Não sei. Ele tem uma caracterização diferente. Então, pra mim, é só porque ele é misterioso mesmo. Não tem muito além. Mas é genial o que ele faz ali, né? O que a diretora faz ali. Porque eles falam, né? O espelho vai te ajudar a diferenciar. E realmente, mas qual é o espelho? No caso, é o menino, né? Porque tem o nome que você falou que tem o mesmo significado, né? Então, tá certo. Eles não mentiram. Uhum. Errado não tá. O negócio, quando ele aparece num quarto e no outro não, na hora eu fiquei na dúvida. E eu não consegui diferenciar a cor do quarto quando ele apareceu. Eu fiquei, nossa, por que ele não tava aqui antes e agora tá, sabe? Eu achei muito solto na hora, fiquei meio confusa, mas daí depois só que você entende. Isso foi muito massa. Uhum. Eu concordo bastante. Quando eu vi ele, eu também imaginei, nossa, é um personagem de anime que tá aqui dentro. A diretora, ela adapta muito bem outras obras, tanto é que uma das coisas que eu gostei muito do Fatal Frame é que ela fez uma adaptação excelente. E eu achei que ela fez a mesma coisa com esse personagem, entendeu? Como eu não li o livro ainda do qual ela adaptou, e tem muito dessa estética de mangá mesmo, de personagem, assim, também imaginei que poderia ser. E depois que você descobre a importância dele, no caso do filme, você gosta dele, mas você continua não dando tanta importância assim, sabe? Ele é como uma peça mesmo, uma peça-chave pra te localizar da situação. É muito legal como ela brinca com isso, né? Como a Isa falou, mas também é só isso. Eu acho que eu tava muito mais imersa na história da protagonista, acompanhando a protagonista, que não percebi, e quando eu percebi, nossa, que legal, ok, mas nossa, deixa eu ver essa bilocação dessa mulher aqui de novo. É porque eu acho que eles escolheram não chamar tanta atenção pra ele. Eles tentaram deixar ele discreto ao mesmo tempo e não ficar tão ofuscado, embora ele seja a parte principal ali. Enfim, eu achei que foi interessante a escolha da diretora em fazer isso, porque realmente, como a Ira falou, ele fica meio apagado, embora ele seja importante. Sim. O que me deixa confuso é que eles dão muito peso esteticamente falando pra ele. Ele é realmente todo construído de personagem misterioso, assim, escondido, com, de repente, um passado violento por causa da cicatriz, mas, sei lá, só tá... Uma briga de bar. A cicatriz que brigou no bar. Uma garrafada na cara, mas enfim. Ele é a boa do adolescente, então não sei, confuso. Exato. バイロケーション側で体験したことはオリジナルには共有されない。自分の伺い知れぬところで勝手に人生を変えられてしまう。ここはバイロケーションに苦しむ者たちの集まりだ。
Mas, gente, eu preciso trazer uma informação aqui que eu fiquei paranoica. É porque, assim, tem uma hora que esse menino, que o Kagami, fala assim, os duplos, eles existem somente num raio de distância. Um número com muitas vírgulas é um número irracional. E eu sou de exatas, né? Eu reconheci o número de cara, que é raiz de 2. É aquele 1.41, 42 e tudo mais. Só que eu passei horas, literalmente horas, tentando descobrir do motivo da hora. Que ele fala, as coisas que os duplos carregam, elas desaparecem depois de 23 minutos, 57 segundos e 266 milissegundos. E aí é só uma informação aleatória que eu tô trazendo aqui, e se alguém conseguir descobrir de onde vem esse número, porque eu fiz um monte de conversão e eu não descobri da origem. E foi uma coisa que ficou muito tempo comigo. Sendo o filme da Maria Sato, que é um filme com muitos detalhes de produção, eu imagino que deve ter alguma coisa assim. Uhum. O quarto mesmo, assistindo, você não tá muito prestando atenção, depois quando as coisas começam a ser reveladas, aí você, nossa, ó, tá na minha frente, eu não tinha percebido. E até mesmo o Kagami, o fato dele ficar no canto. Uma coisa muito legal da diretora, que eu não sou cineasta para explicar melhor, apenas como uma pessoa que assiste, né, uma espectadora, é interessante que os filmes dela, ela trabalha muito jogo de luz e sombras. Ela não tem efeitos especiais, você não vê CG, sabe? Uhum. E o quarto ali pra mim, e a parte do espelho também, que esteticamente é muito a marca dela e muito legal de ver isso, sabe? De como ela trabalha esse puzzle visual, entendeu? Onde a gente não percebe, depois percebe, aí fica na dúvida de novo, mesmo vendo a mesma imagem. E quase me deixa puta no sentido de, caralho, tava tudo ali e eu que não reparei até agora. Olha só. Eu não sei se tem como reparar na primeira vez. Eu não sei se alguém consegue entender certinho o que tá querendo falar de primeira. Eu não sei se é possível, se você não conhece nada do filme. Eu acho que essa é a grande sacada, é você começar a juntar as peças no final só. Não sei, né? Pode ser que alguém consiga aí, sei lá. Mas eu não sei se é tão fácil assim. Uhum. Eu acho que não é a gente que é burra, é só o filme mesmo. Mas que nem aquela hora que é revelado que a menina que é a bilocação, né? Que eu acho que é o grande plot ali, que a gente tá achando que ela não é, né? Que ela que tá combatendo a bilocação, mas é ela que é. Tipo assim, ela fica toda hora cuspindo a água da boca, né? Fazendo bochecho pra tirar o gosto ruim, mas meio que eu, foda-se, não entendi o que era, mas também não imaginei que fosse o gosto de cigarro. Aí quando ela vai lá com ele no mato, lá que tem as duas lápides, lá com o Kagami, que ela fala, minha boca tá com gosto de cigarro, mas eu parei de fumar. Ali era já a resposta, né? Tipo, ela é a bilocação, então como assim, né? Só que eu não entendi na hora, eu fiquei, por que será que ela tá sentindo gosto de cigarro na boca? Porque eu confundi as informações, porque o cara explica, né, que a bilocação consegue sentir as coisas que você tá fazendo, mas você não sente as coisas que a bilocação faz. E eu acho que eu confundi essa informação na hora que ela falou do cigarro, eu falei, entendi tudo errado, sabe? Daí eu não consegui decifrar que ela era a bilocação naquela hora, eu só consegui depois mesmo, junto com o filme, daí não foi uma coisa que eu saquei aí. E mesmo colocando esses fatores físicos, né, como você falou, mesmo estando tudo ali, mesmo que a gente volte o filme, preste atenção, né, nesses easter eggs que ela vai soltando durante o filme todo, ainda assim, a história não tá falando sobre isso, né, porque a história tá falando dos sentimentos, tá falando sobre as sensações, tá falando sobre as relações humanas, e aí a gente está envolvido nisso, como você falou do cigarro, mesmo a gente vendo, mesmo percebendo, mesmo dando clique, opa, isso aqui tá diferente, ao mesmo tempo você tá imersa na história ali, e te deixa em dúvida também os sentimentos da real e da bilocação. Uhum. Mesmo percebendo em momentos em que eu percebi com essas coisas físicas ali no filme, né, que dava pra perceber, ainda assim eu ficava na dúvida, porque estava se tratando de algo muito intrínseco. Inclusive, na segunda vez que eu vi, assim, eu lembrava que a gente via boa parte do filme na perspectiva da bilocação, mas só que eu achei que desde o início era ela. Teve uma hora que eu parei o filme e eu literalmente comecei a escrever, juntando as peças, sabe? Porque no começo, assim, que é pega com dinheiro falso, aquela é original. Depois que a gente começa a ver a bilocação, só que a gente não sabia, no caso, que teve essa troca. Então foi uma coisa que me deixou confusa ainda na segunda vez. Ele confunde mesmo, tem que, às vezes, parar, voltar ou dar um pause ali, porque ele tenta ajudar a gente, por exemplo, a bilocação apanha da bilocação do detetive, né? Aí fica a bilocação toda machucada, né? E a outra não. Só que pra gente não faz tanta diferença, porque a gente pensa, não, passou o tempo, ela já tá com a cara cicatrizada, né? Sei lá. Só que daí a gente vê que a bilocação que tava toda machucada entrou no quarto verde, né? Daí depois que você pensa, tá, quem apanhou foi a bilocação. Daí você começa a ver que, caralho, que confusão, mas enfim, dá pra entender, mas demora. E as bilocações também, eu acho que é algo que a gente poderia, assim, linkar, né, que a gente poderia entender, que as bilocações, elas são tristes, né, elas saíram
saíram de um sofrimento, então elas automaticamente são um sofrimento. Mas como no filme ela vai e volta, tanto com as pessoas originais quanto com o duplo, eu me perdi. Chegou uma hora que eu não sabia. Tava todo mundo triste ali. Estamos falando de várias relações tristes, né? Estamos falando de problemáticas, pessoas problemáticas, e as suas bilocações são o problema que virou isso. E aí eu acho que a diretora faz essa brincadeira com a gente, porque a gente se comove, né? Você fica envolvido e aí você passa por cima disso. E esse negócio da tristeza, ela é refletida muito na arte da menina, né? Porque um quadro é mais melancólico e o outro é mais limpo, assim, né? Mais clean, tudo mais branco, né? Até as próprias roupas dela, enfim, as cores acabam mudando, né? E ela até fala que isso acabou influenciando na arte dela. Então, é muito doido isso, porque é a mesma pessoa, só que ela fez um quadro diferente e conseguiu ganhar porque ela fez um quadro diferente. Só que a outra fez quase o mesmo quadro. É muito estranho. Ficou muito bom aquilo. E ela ficou revoltada, né? Porque ela ganhou, mas ela não ganhou, né? Porque aquele não era o quadro que ela fez. Só que era ela ali em cima, né? Recebendo o prêmio. Eu achei isso muito legal. Nossa, depois que você percebe o blazer, a roupa da bilocação e da original, que explode assim sua cabeça e fica, ai, nossa, tava ali na frente todo o tempo, eu não percebi. É, exatamente. E me deu um ar meio yin-yang, porque se não me engano tem mistura de cor, tipo, por mais que uma tivesse de preto e a outra de branco, tinham detalhes da cor oposta, assim. Até traz de volta essa mensagem de que não é 100% mal nem 100% ruim, tem as influências, assim. Nada é unidimensional o tempo todo. É. E disso da arte, foi até uma coisa que me lembrou de novo do Magritte lá, do surrealismo, porque eu sinto que ele faz quase uma metáfora ali entre as pinturas e o fenômeno de bilocação. Eu lembrei daquele quadro do Esse Não É um Cachimbo, sabe? Por mais que a gente esteja fazendo uma representação muito próxima ou coisa parecida, nunca vai ser o original, assim. Nunca vai ser a paisagem de verdade, nunca vai ser o objeto de verdade. E aí eu fiz essa associação com o fenômeno de bilocação, assim. Tanto é que a gente vê essa melancolia no duplo. Por mais que ele tenha uma vida à parte ali, por mais que ele seja uma cópia exata, ele ainda não é o original. E isso dá um peso grande, assim, pra eles também. É verdade. Mas é engraçado que no caso dela, parece que quem tá mais melancólica é a original, né? Por ela tá sempre fazendo as mesmas coisas, não sai da casa, tá sempre no escuro, pintando. Enfim, ela só faz aquilo. O duplo dela acabou com uma outra vida muito mais feliz, né? Aparentemente, não sei. É aí que o filme não necessariamente me perde, mas que eu começo, talvez, a não concordar tanto com a mensagem, se foi realmente a mensagem que eu entendi, sabe? Aham. Que ele tem toda essa questão da bifurcação, como se a mulher tivesse sempre que escolher entre vida doméstica e profissional, que nem a gente falou em False Positive. E daí, essa questão da arte dela, entre aspas, ser melhor por ela estar casada, ou então até o final alternativo, que eu acho até melhor a gente falar depois, aí eu começo a ficar em dúvida, que assim, parece muito mais um romance do que um filme de terror. Não que isso seja um problema de fato, mas tem um peso muito mais pendendo pra um lado, talvez. Eu não sei se vocês entenderam a mesma coisa. O que me confunde também é quando ela tem a bilocação, no caso dela, por exemplo, ela tá lá pintando, né, no começo do filme, você vê que ela tá super concentrada e ela não quer atender a porta. Ela quer ficar pintando, tanto é que ela não atende a porta. Quem atende é o clone dela, né, a bilocação. Aí que me pegou, porque assim, não seria ao contrário, já que ela tava querendo muito ficar pintando, aí eu não entendi muito bem o propósito da bilocação dela, sabe? Já que ela queria ali pintar e tudo mais, queria ser artista lá em primeiro lugar, aí a bilocação dela foi pra um outro caminho. Eu fiquei meio confusa com isso. O que eu entendi foi assim, a pintora original, ela já tava ali super dedicada, ela tava trabalhando bastante e não era a primeira vez que ela tava participando de um prêmio. Então a vida dela já era só pintar, já ficar trancada no quarto fazendo isso. No momento em que ela teve um devaneio, sabe? Tipo, que ela pensou assim, que ela se olhou pra dentro e pensou, ela deu uma respirada e aí ela fala, e se a minha vida não fosse sempre assim? E se eu tivesse dias de tranquilidade? Aí ela dá uma respirada e nesse momento cria a bilocação dela. Aí eu entendi que a bilocação era esta outra parte dela que gostaria de um pouquinho mais de tranquilidade. Ela vivia uma vida ali de workaholic, né? Só pintando, fazendo essa loucura. E ela não estava arrependida de estar vivendo isso, mas ela queria um pouquinho de tranquilidade. A bilocação, ela nasceu dessa essência. Aí saiu essa essência triste, né? Ai, e se eu tivesse uma vida assim? Aí ela abre a porta e acontece, e aí algo que os caras falam no filme, né? Ela encontra com o cara, e aí o cara se apaixona por ela e eles se apaixonaram. Que foi o que aconteceu com o mesmo
mesmo cara, um dos fundadores. Ah, sim. O cara não percebeu, não sabia o que era. A bilocação, acreditando que era uma pessoa real, na cabeça dela, ela estava saindo do quarto da pintura que era dela mesmo, que ela gostava de pintar e ela não desistiu de pintar, e de repente se apaixonaram, e aí eles casaram, foram morar juntos. E isso foi muito rápido, porque os dois também falam sobre isso, né? Por que isso aconteceu muito rápido, eu não sei, mas aconteceu muito rápido. Eles começaram a se relacionar e foram morar juntos. E aí depois a bilocação começou a ter dúvidas, porque, tipo, era uma vida estranha também pra ela aquilo. Tanto que no início do filme, quando ela vai assinar o nome dela, ela assina de solteira, e depois que ela coloca casada, e ela fala, ela não se lembra disso, é muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido. Então, foi assim que eu entendi, que a bilocação tava vivendo uma vida de pintora, mas que acabou se casando. E a pintora, aquela vida de workaholic mesmo, que ela já tinha. O que eu fico um pouco confusa também é como elas nunca se encontraram, pelo menos naquele momento ali que ela atende a porta, por exemplo, a outra não ouviu, tá ligado? Nada. Isso ficou meio estranho também. A outra continuou pintando e a outra atendeu a porta, tipo, e elas não escutaram nada. Isso ficou esquisito. Eu não consegui justificar. Eu achei esquisito, mas eu fiquei prestando atenção, que eu acho que mostra a cena de novo, alguma coisa parecida, e a porta quase não faz barulho mesmo. Então, eu também acho que ela justificou. Teve uma cena também em que a bilocação, logo no início, tem alguém perseguindo ela, e a gente tá achando que é a pessoa. E aí a gente acha que é a original na frente e a bilocação atrás. Depois, no final do filme, quando eles começam a explicar as cenas, você percebe, nossa, não, na frente era a bilocação, atrás era o original viu alguém parecida com ela, mas como aquela equipe, aquele grupo estavam protegendo, eu imaginei, eles já estavam cuidando para que isso não acontecesse, porque seria bem esquisito mesmo, duas pessoas iguais morando no mesmo prédio juntas, assim, não se encontrarem. É verdade. Talvez tenha rolado uma confusão, mas na verdade a original na frente e atrás é o marido. Ele tava indo atrás dela, achando que era a bilocação com quem ele se relacionava. Ah, entendi. Não lembro agora se era o marido. Eu vou ter que ver de novo esse trecho. Uma coisa que o roteiro acabou tendo que abrir aí uma conveniência, né, foi pelo fato dele ser cego. Ele tinha ali a visão bem afetada, mas não era assim 100%. Mas, por mais que, né, chega a ser uma conveniência, eu achei legal, porque no começo ele já nota que tem alguma coisa errada. Não sei se vocês separaram na hora que tem o reflexo na água, no chão, que ele dá um negócio pra ela, né, um negócio verde, e ela derruba, né. Na hora que ela derruba, ele olha pra água e eu acho que ele não vê o reflexo dela, mas como ele tem uma visão muito ruim, ele meio que, tipo, não confia muito na visão dele, né, então ele deixa passar. E ele faz uma cara meio estranha, assim, ele estranha porque ela não tem reflexo. Aí, só que a gente não entende, né, eu até achei estranha a cara que ele fez, mas eu não consegui entender muito bem por que ele fez aquela cara. Aí depois eu entendi, né, isso também é muito bacana. E o fato dele, às vezes, ver ela na rua, mas tipo, não, deve ser só meia visão, deve ser uma pessoa levemente parecida. Foi interessante essa conveniência mesmo. E é legal que, por mais que ele seja cego e quase não enxergue as pinturas dela, ele sempre fala sobre as pinturas dela, né? Parece que ele é o maior fã, não só porque ele é casado com ela, mas por mais que ele não veja direito, ele vê a essência, né? Então eu achei bem legal isso também. Eu acho que isso foi um outro subterfúgio também da diretora de utilizar, porque ela sendo bilocação, né? De sendo uma essência mais triste, né? Porque ela queria ter uma vida mais tranquila, ela começa a ter dúvidas sobre pintar ou não, né? E aparece várias cenas dele analisando, ele impulsionando, ele incentivando. Senão ela poderia ter seguido um outro caminho mais diferente ainda da original, né? Usar ele ali como fã dela pra manter isso foi muito bom também. E assim, já que a gente tá nessas discussões de desejos e emoção das protagonistas, né? O final é uma coisa doida, porque é triste e aí tem o finalzinho alternativo que é muito feliz. E se eu não me engano, até onde eu sei, esse final alternativo, ele não saiu no primeiro release, ele veio a ser apresentado, eu acho que 1 ou 2 semanas depois do lançamento oficial, e daí eu não sei se foi uma pressão do estúdio, de, sei lá, dos produtores, de, não, tem que ser mais feliz, sabe? E aí colocaram esse segundo. Eu não sei se vocês tiveram preferências, se vocês têm muito a discorrer sobre esses dois finais. Olha, eu gostei mais do original, e eu não tinha notado que era um final alternativo. Pra mim era uma continuação só do pós-crédito, sabe? Eu não tinha me ligado que era alternativo, sabe? Até que aquela hora eu até falei pra você, né? Não sei se você viu que tem pós-crédito. Nem usei o termo final alternativo porque eu nem me liguei. Mas realmente, é muito mais feliz. Eu não sei, eu não gosto muito de finais felizes, né? Então eu fico mais com o final triste. Eu não assisti o final alternativo. A biblioteca
onde eu aluguei o filme não tinha completo, entendeu? Então eu não assisti. O original, ele realmente é impactante, ele é muito triste. Não triste da gente chorar, aquele triste desolador, sabe? Aquele triste seco, sabe? Que você olha pro filme e pensa, aconteceu tudo isso e é desolador, é um final desolador. Mas, ao mesmo tempo, ele é um final muito incrível também, sabe? Se você parar pra pensar, principalmente todo filme no seu lado psicológico, sobre as dores, sobre o porquê existem essas bilocações, os sentimentos, como elas são. Como eu falei, um filme que, poxa, originais e bilocações, todo mundo triste ali, né? Todo mundo deprimido, melancólico, todo mundo, sabe, quero viver, mas eu não sei se eu quero viver, o que é isso que está acontecendo. Você fica triste com o final e você entende também. Eu ali, eu não sei qual seria a minha decisão, mas são pessoas tristes. Por que o mundo faz a gente ter que escolher? Mas só pra te dar uma luz, então, no final alternativo, ele começa, se não me engano, com aquela cena do confronto das duas no quarto. E aí vai desenvolvendo tudo igual, até o final do filme mesmo. Só que, quando a original ela se suicida, o Massuru, ele chama por ela, né? E aí, dessa vez, mostra a bilocação. Ela não desapareceu. Como se ela tivesse um desejo tão grande de continuar ali que ela continuou. E daí, depois, tem todo um voice-over do Kagami, até, se eu não me engano, narrando os fatos. E aí, mostra ela grávida e tudo mais. Tipo, teve um final feliz. Nossa, eu não ia gostar desse final, não. Nossa. Primeiro que tira o mistério, né? Acabou o mistério. Porque, pô, então não é bilocação. O filme todo mostra a essência, mostra as pessoas se diminuindo e, nossa, e fica grávida, gente. É que nem a Bella ficar grávida do Edward, sabe? Não. Ele vai muito tipo, ai, o amor vence tudo. Não sei se eu gosto. Então você fica, nossa, não, esse amor é meio esquisito, não. Inclusive, eu acho até bom, eu não sei se foi só a escolha da diretora ou se o livro também termina assim, mas só que se manteve fiel à protagonista, porque, por exemplo, quando a bilocação entrega o anel de casamento pra ela e fala, não, você pode pegar minha vida, eu sou uma cópia de você, que não sei o que lá. Aí a original, tipo, pega e fala, mas você tá louca que eu vou casar com um cara que eu nunca vi na minha vida? Eu não quero saber de homem, porra. Eu quero seguir com a minha arte. Excelente diálogo, que maravilha. Sim, eu fiquei com muito medo de que a original fosse aceitar de repente, sabe? Ia ser meio bosta mesmo. Então eu acho que concordamos que o final original é melhor. Bem melhor. Mas eu acho mesmo que deve ter sido uma pressão de estúdio mesmo, porque, sei lá, realmente ele não casa na narrativa. Toda essa coisinha bonitinha, não faz sentido. 何言ってんの？会ったこともない男の妻になれっていうの。高村って誰？あんたが私なら分かってんでしょ？私は男を知らないのよ！ Então, caminhando pro encerramento aí do episódio, perguntar pra vocês, tem alguma consideração final pra falar sobre, alguma coisa que queira adicionar depois de toda essa conversa confusa, assim como o filme também, e pedir uma recomendação pra caso a galera aí assista a bilocação ou já tenha assistido e queira fazer, de repente, uma maratona de duplos que eles possam consumir depois. Eu vou deixar de recomendação filme / série também, mas muito mais por causa do diretor, que são as obras do David Lynch, Cidade dos Sonhos de 2001 e Twin Peaks, que eu sei que é aquela maluquice toda, mas ele trabalha bastante esse tema, sabe, de doppelganger, de duplo, de bilocação, sabe, ele coloca até umas diferenciações, né, ele também não trabalha só o gêmeo do mal, né, ele coloca bilocações que criam suas próprias personalidades e suas narrativas, então ele te deixa todo confuso, gente, mas é bem legal. E pra quem gostou de Bilocation, eu também adorei Bilocation, adorei esse filme, ele é muito legal. Se você estiver interessado em assistir mais algum filme da Maria Sato para entender a produção dela, é interessante também, você consegue viajar no que ela tá propondo ali, todas essas coisas que a gente teve dúvidas, que a gente ficou confusa no filme, que a gente teve que assistir 3, 4 vezes para perceber. Em outro filme da Mari, ela também trabalha bastante essas coisas, que é o Fatal Frame, é uma adaptação do game, que é uma adaptação de mangá também, e é maravilhoso, assim. Não é de doppelganger, mas é um trabalho bem legal
legal, onde ela trabalha, como ela trabalhou nesse filme, como as relações das bilocações. O meu vai ser o Possessão, de 81. É um filme que já muita gente conhece, talvez muita gente já tenha assistido, mas foi o que eu lembrei, assim, que trata de um duplo muito, sei lá, pra mim foi bem perturbador. E é um filme que, pra quem não sabe, fala aí de um casal que tá com problemas conjugais aí, e após retornar de uma longa viagem, tudo que Mark quer é encontrar sua esposa Ana e seu filho novamente. No entanto, assim que ele chega a Berlim, Mark percebe que Ana mudou radicalmente de comportamento, e assim que pode, ela pede o divórcio. E o homem inicialmente suspeita que ela tá traindo e tal, mas daí depois ele descobre outra coisa sobre a Ana, né? Enfim, esse é um filme com o Sam Neill e a Isabelle Adjani. E, cara, eu não sei o que falar desse filme, só assistam, é muito, muito louco. Sei o que dizer, apenas sentir, né? Não sei o que dizer, apenas sentir. Eu vou indicar o Ken. Se eu não me engano, a Netflix comprou os direitos, então é provável que não saia do catálogo. É um filme de 2018 dirigido pelo Daniel Goldenhaber. E ele fala sobre uma Kangirl, que ela tem uma popularidade, assim, bem alta. Só que daí a conta dela é roubada por uma sósia. E aí ela entra nessa jornada aí de tentar identificar quem é o farsante e retomar a identidade dela de volta, né? Faz um bom tempo que eu assisti esse filme. Eu lembro que eu gostei. E teve algumas coisas de Bilocation que foi me lembrando, assim. Eu acho que talvez essa questão de busca por identidade de volta, sabe? Talvez até, mas é porque eu não lembro realmente faz tempo, tem essa questão de ter tomado situações e talvez se martirizar pela decisão que tomou, sabe? Ele vai muito pro lado da tecnologia, né? O que também dá uma leitura muito interessante. Gostei também. E aproveitando aí que você puxou trabalhos anteriores da diretora, o mais recente dela é um chamado Under Your Bed, isso em inglês, né, porque eu não vou me atrever a falar o título original, que é de 2019, e eu assisti e eu tenho sentimentos conflitantes, porque é um clima muito pesado. Eu sinto que é uma crítica, mas ao mesmo tempo tem muita exposição, porque fala sobre uma mulher sofrendo violência doméstica, e a gente descobre isso a partir da perspectiva do stalker dela. Foi um relacionamentozinho que ela teve durante a faculdade ou escola, não lembro. Daí ele brota e começa a seguir a mulher, e aí ele descobre que ela sofre muita violência doméstica. Só que aí mostra muita cena de violência mesmo, assim, é isso que me deixa conflitante, porque por mais que eu entenda a crítica, foi pesado assistir. Mas aí fica talvez a possível recomendação do projeto mais recente da diretora. E pra gente encerrar, deixar o espaço aberto também pra Ira. Se quiser comentar aí um pouco sobre onde a galera te encontra, seus projetos, pode ficar à vontade. Valeu, Monique e Isa, foi um programa muito legal. Eu tava querendo muito gravar com vocês alguma coisa sobre a Maria Sato. Eu tava querendo gravar qualquer coisa com vocês, né? Mas quando vocês falaram sobre isso, então eu fiquei mais animada ainda. Foi muito legal estar aqui com vocês. Pra quem me ouviu e quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, nas redes sociais eu estou como Ida Croft, no Twitter e no Instagram. E estou lá no Mundo Freak, www.mundofreak.com.br ou Mundo Freak nas redes sociais. É um podcast sobre mistério, casos insólitos, e vou deixar aqui uma terceira recomendação. A gente tem um podcast, uma minissérie especial, que é um audiodrama que se chama Algo Estranho com Natália, e ele é um programa sobre duplos também, né? Posso dizer até uma bilocação. Tem que ouvir, porque senão eu vou dar spoiler, gente. É curtinho, são 5 episódios, tem 10 minutinhos cada um, tá lá no nosso feed, no Mundo Freak, é só procurar por Algo Estranho com Natália. É a história de um casal em que a moça tem um duplo que tem um desenvolvimento estranho com outras pessoas. Então escuta lá o podcast se você gostar e depois comenta comigo. Como eu falei lá no início do episódio, que tinha muitos motivos pra te chamar pra esse episódio específico, né, além da vontade de já te chamar pro podcast, é que quando eu assisti Bilocation, eu tinha recém terminado Algo Estranho com Natália. E eu falei, eu tenho que chamar a Ira, assim, não é por nada não, mas... Eu assisti Bilocation bem depois, né? Mas ele me lembrava essa recomendação da Isa, Possessão. Porque na Possessão eles conseguem diferenciar a mulher por um detalhe. E é o mesmo detalhe que tem no podcast. Tá juntando as recomendações tudo, sensacional. Olha só, exatamente.
Mas é isso, gente. Sigam a Ira em todas as redes, ouçam Algo Estranho com Natália e o Mundo Freak também. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Isso aí, nós estamos no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. E também temos o site horrorizadas.com, que você consegue também escutar os episódios e também ver outros textos, listas, enfim, bastante coisa interessante lá. Inclusive tem uma lista aí de doppelgangers e impostores duplos, vou deixar aí na descrição também, caso vocês queiram ver mais filmes. E é isso, galera. Muito obrigada, Ira, pela participação e até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau, valeu! Tchau!